Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. A maioria dos corretores, quando se depararam com essa manchete, imobiliária tem direito à comissão de corretagem, mesmo sem fechar contrato de STJ do Rio Grande do Sul, achou que fosse algo bom, algo garantidor do direito da imobiliária e do corretor. Nossa, que bom! Agora nós estamos garantidos pela justiça. Eu vou mostrar aqui, eu vou abrir essa matéria, vou aprofundar parágrafo por parágrafo, vou mostrar falha no processo de atendimento da imobiliária, do corretor. Vou mostrar que isso aqui, lá no final, eu vou mostrar para vocês que isso daqui é uma coisa muito ruim, que pode gerar uma jurisprudência onde os nossos ganhos muito provavelmente vão diminuir, mas também eu vou trazer a solução para vocês. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 24 anos. O canal da Imobiliária Escola é um canal especializado no médio e alto padrão de imóveis usados. É o canal mais especializado nesse segmento. Se você quiser ter uma metodologia de trabalho para imóveis usados, vai na descrição do vídeo, clica no link lá, vem para a Escola do Corretor de Imóveis. Eu te garanto que, inclusive, vai te proteger dessa questão que eu vou estar aprofundando aqui no vídeo. Se esse vídeo for útil para você, cara, deixa seu like, comenta, compartilha com a galera que está começando. E se for novo por aqui, dá uma moral e se inscreve no canal. Se você pegar todos os meus vídeos aí, desde o primeiro, você vai ver que eu apresento para vocês uma corretagem de assessoria, não uma corretagem de venda ou de marqueteiro digital. Você vai ver lá que eu mostro para vocês que o corretor ele tem que prestar uma assessoria, principalmente a proprietários no mercado de imóveis usados e a compradores, para contribuir de verdade para que a venda aconteça. Eu tenho falado para vocês que o que garante a nossa profissão no mercado, a segurança da gente não ser substituído, não vai ser a força da lei, não é alguém que coloque lá que só o corretor pode vender o imóvel, mas sim o aumento da nossa utilidade nas transações de compra e venda. E nesse primeiro parágrafo já dá para a gente entender que já está começando a se enxergar isso na justiça. Ou seja, aquele que pensa que vai garantir seus comissionamentos por conta da justiça, você precisa ficar atento. Olha só, a comissão de corretagem, a matéria está explicando para os leigos o que é a corretagem, o que é a comissão. A comissão de corretagem é devida à imobiliária, mesmo nos casos em que ela não tenha participado diretamente da venda do imóvel, desde que tenha atuado e contribuído para a aproximação das partes e contratantes. Ou seja, ela faz uma separação ali, ó, diretamente na venda do imóvel, tá? Ou seja, a parte de negociação, de trâmite burocrático, de assessoria mesmo às partes, para que elas se conciliem e fechem o negócio, ou só simplesmente a aproximação. Um corretor que leva a um imóvel, o cliente ao imóvel e apresenta para ele. Tem muita gente que bate no peito para falar, não, a comissão da corretagem é garantida só pela aproximação das partes. Beleza, aproximação das partes. Mas você vai ver o resultado que só a aproximação das partes trouxe para essa imobiliária. No outro parágrafo nós temos, esse foi o entendimento da 16ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para condenar uma vendedora proprietária ao pagamento da comissão de corretagem em favor da imobiliária, responsável pela apresentação das partes. Se liga nisso aqui, fixando a remuneração em 2% do valor da transação. Guarde isso aí é uma das coisas mais importantes que nós temos nesse vídeo. Mas eu queria trazer nesse parágrafo aqui, que o juízo lá condenou a vendedora, a proprietária, a pagar o nosso comissionamento. Ou seja, você precisa ter do seu lado, de verdade, é o proprietário. Se você tem um proprietário do seu lado, muitas vezes você não vai precisar passar por isso daqui, de ter que recorrer à justiça para ganhar o comissionamento. O comprador aí, ele não ficou responsável pelo pagamento da comissão. E tem muitos corretores do mercado de imóveis usados que prioriza o comprador e não o proprietário. Outro parágrafo, o juízo de primeiro grau havia julgado improcedente o pedido formulado pela imobiliária, sob o fundamento de que a conclusão do negócio jurídico
se deu exclusivamente pela atuação dos próprios interessados, compradores e vendedora, que fecharam a venda diretamente sem a intermediação da imobiliária na conclusão do negócio. Ou seja, a primeira instância julgou que só a apresentação das partes, em determinado momento, apresentou o imóvel ao comprador, não foi suficiente para que aquele negócio fosse concluído, que foi uma intervenção, uma negociação direta entre comprador e proprietária posterior que veio da conclusão do negócio. Outro parágrafo. No caso, as partes voltaram a negociar a venda do imóvel 1 ano após as negociações terem sido encerradas, tendo em vista que somente naquele momento os compradores haviam obtido os valores suficientes para a aquisição. Aqui é bem interessante porque você veja que houve uma apresentação, houve ali um início de negociação 1 ano anterior e a conclusão não pôde acontecer porque o comprador ele não tinha os recursos necessários para o fechamento do negócio. E aí eu digo que é uma falha no processo de atendimento da maioria dos corretores, que é dar atenção, sair para fazer visitas com clientes que não estão maduros financeiramente para a compra do imóvel. Aqui, a gente tem como um dos pilares da nossa metodologia de trabalho o primeiro atendimento focado na forma e condição do cliente comprador. Quando um cliente liga para algum anúncio nosso, a nossa maior expectativa não é de fazer visita com ele naquele imóvel, não é de convencer que ele visite, que ele queira comprar, mas sim a gente saber sobre a maturidade da condição de pagamento desse cliente, que eu chamo de qualificação do cliente comprador. Então eu preparo meus corretores para que eles façam esse atendimento não só para buscar informação, querendo saber o que o cliente deseja, o que o cliente sonha, mas sim se ele tem condição de compra. Inclusive eu falo, olha, qualifica o cliente. Se você perceber que ele não tem condição, ele não está no ponto de compra financeiro, não fale de nenhum imóvel além do que ele ligou. Não passe para ele que você tem outro imóvel. Por quê? Você vai colocar em risco à toa o seu atendimento. Se ele não tem condição de comprar, por que você vai ficar falando que você tem um imóvel ali, outro acolá? Muitas vezes para gerar isso aqui. Meu amigo, isso acontece muito mais do que você imagina, isso não chega nem na justiça, porque essa imobiliária, ela talvez, depois ela ficou sabendo que aquele cliente comprou um imóvel que eles tinham apresentado, mas em regra, a maioria dos corretores não conseguem perceber isso, não conseguem descobrir que posteriormente, ainda mais 1 ano depois, houve a compra daquele imóvel pelo cliente que ele foi apresentado. A gente aqui, ó, alguns meses atrás, a gente fechou uma venda na Lagoa, aonde o cliente já tinha visitado há anos anteriores aquele imóvel com o corretor. Só que o imóvel estava muito desajustado no preço. Nós ajustamos melhor o preço, olha, nós fomos útil para ele, anunciamos o imóvel já não estava mais com essas outras imobiliárias, era um imóvel exclusivo. Um cliente ligou, foi lá ver e quis adquirir o imóvel. Depois que ele fechou o negócio, ele falou assim para a gente, eu já tinha visto esse imóvel há anos atrás, só que não pôde ser fechado por conta do valor. Ou seja, o que eu fiz de mal? O que essa outra imobiliária fez lá? Ela trouxe alguma contribuição para que aquele cliente fosse comprar? Eu dependi dela para vender o imóvel para esse cliente? Não, porque eu fiz um anúncio. Lá atrás, ela não foi hábil para conversar com o proprietário, para equacionar o preço, para negociar e fechar a venda. Então, essa questão de que você simplesmente apresentar o imóvel já faz jus ao comissionamento, eu, sinceramente, em poucos casos, isso contribui de verdade. E foi isso que esse juízo, ele percebeu, que a contribuição da imobiliária para que a venda acontecesse fosse simplesmente
parcial. Na primeira instância, o juiz julgou improcedente o pedido da imobiliária, que era de receber o comissionamento. Já na segunda instância, no tribunal, os desembargadores reconheceram como incontroverso o fato de que a imobiliária facilitou a aproximação inicial dos contratantes, fez visitas ao imóvel e participou da negociação, ou seja, contribuiu com a venda do imóvel, serviço que este deve ser remunerado. Opa, então ela concordou que a imobiliária fez uma parte da venda do imóvel, mas não toda. Isso porque na época em que a imobiliária intermediava a negociação, a falta de dinheiro dos compradores foi o fator determinante que impediu a conclusão do negócio e não a atuação da intermediadora. Aquilo que eu falei ali anterior, que o corretor precisa qualificar o cliente para ele poder estar apresentando imóveis para ele. O que adianta você andar com um cliente que você sabe que ele não tem condição de pagamento? Você precisa se aprofundar nisso na hora que você está atendendo o cliente para você não correr risco. Para que você vai falar de imóvel se o cliente não tem condição de compra? Com base no artigo 726 do Código Civil, a 16ª Câmara Civil concluiu que a comissão é devida, ainda que não no percentual pleiteado pela imobiliária. A imobiliária deve ter pedido 5%, 6%, e o juiz foi lá, não, vocês não fizeram o processo todo de compra e venda. Essa coisa aí de que o corretor faz jus à comissão só por aproximação das partes, isso já está se tornando uma balela. A gente já tem julgado várias vezes que só isso não basta. Abre o olho aí, corretor de imóveis. Dessa forma, os desembargadores concordaram parcialmente com a empresa, condenando a vendedora ao pagamento da comissão de 2% sobre o valor da venda do imóvel, corrigido pelo IGPM, desde a conclusão da venda e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ou seja, meu amigo, isso aqui é um risco, porque vai começar a julgar jurisprudência de pagamento de comissão de 2% quando você só apresenta as partes, quando você só acompanha o cliente numa visita. É preciso fazer mais para fazer jus ao comissionamento integral. Mesmo porque tem muita gente desavisada que pensa que tem uma tabela de honorários fixada para corretores. Não tem mais. Se eu não me engano, em 2018 ou 2019, o CAD, acho que foi 17 ou 18, o CAD derrubou a tabela de pagamento dos honorários da gente. É livre negociação. Então você não pode mais bater no peito e falar que a tabela de comissionamento da gente é 5% ou 6%. Para que você possa garantir de verdade esse comissionamento integral, você precisa agregar serviço. Você precisa fazer mais para que essa venda aconteça. A compra e venda de um imóvel usado, a apresentação do imóvel a um cliente é só uma das pequenas partes. Eu duvido que eu viveria esse problema que tem aqui. Muito provavelmente eu ganharia a comissão acima de 6%, porque o meu trabalho é completo. Primeiro, eu precifico o imóvel, convenço o proprietário a vender o imóvel numa faixa de valor justo. Então já começo ali no início, já prestar um bom serviço ao proprietário. Eu pré-analiso documentação, eu encontro problemas na documentação, eu dou solução. Eu crio uma estratégia de divulgação séria do imóvel. Geralmente eu tenho exclusividade. Eu apresento o cliente, eu faço a negociação, o fechamento, elaboro o contrato. Se o imóvel for financiado, eu cuido do trâmite do financiamento. Eu faço o registro da escritura do cliente comprador, ou seja, eu agrego valor à minha prestação de serviço para que o proprietário me pague o comissionamento de bom grado. Eu não preciso ajuizar uma ação para ter o meu recebimento. E eu falo para você, isso aqui vai virar cada vez mais comum, tá bom? Daqui a algum tempo, quando você ajuizar uma ação, porque você achar que o cliente
comprou o imóvel pelo teu intermédio, porque você apresentou ele, o juízo vai começar a te dar 2% de comissão. Se você quer receber um comissionamento maior, de 5%, 6% ou até mais, você precisa agregar serviço à sua corretagem. Se você quer aprender a agregar esse tipo de serviço de uma forma ampla, irrestrita, você fazer com que o proprietário te pague o comissionamento completo e satisfeito, vai na descrição do vídeo, vem para a Escola do Corretor de Imóveis, eu te ensino lá. Minha metodologia hoje, ela tem 8 pilares, tá bom? E ela começa mesmo antes da captação do imóvel e vai até o pós-venda. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, cara, deixa o seu like, comenta, compartilha aí com outros colegas que estão começando e bate no peito aí e diz, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.